Agora nós convidamos José Ricardo Roriz Coelho para apresentar um balanço final do evento. Boa tarde a todos. Chegamos ao final do evento, eu acho que cumprimos toda a nossa agenda. Essa agenda que a gente falaria da economia, eu acho que a apresentação sobre fintech e essa nova modalidade de acesso a crédito foi extremamente importante, com uma boa apresentação. Como eu falei de manhã, eu acho que principalmente para as empresas médias e pequenas, e também na área de comércio e varejo, será um instrumento fundamental para ter acesso a crédito, e mais do que ter acesso a crédito a custo competitivo. Como eu falei também de manhã, né, nós tivemos uma queda de juros a níveis os mais baixos aí dos últimos 30 anos, mas o spread bancário ainda continua muito alto, então nós temos alternativas para acessar crédito. Será fundamental aí, principalmente por causa desse período da pandemia, onde as empresas tiveram um problema de capital de giro, de fluxo de caixa, e tiveram que tomar dinheiro no mercado, vão ter que tomar dinheiro no mercado também. Então, eu acho que nessa parte de economia nós cobrimos muito bem. Na parte de mercado também, com a apresentação dessas grandes mudanças, né, que todo mundo está chamando de um novo normal. Hoje tivemos aí uma apresentação que falou vários aspectos do que seria esse novo normal, e onde antes da pandemia aspectos como o preço eram fundamentais, né, para uma tomada de decisão de compra, e foram incorporados vários outros critérios, né, para se comprar alguma coisa, além de novos canais de venda, né. Apresentação também do que está acontecendo na Europa, e aqui no Brasil nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e toda a destinação desses produtos depois de utilizados, né, para que entrem novamente no processo produtivo através da economia circular. Também isso que está acontecendo na Europa é muito importante para que a gente analise, até para que tenhamos bons exemplos aqui a serem seguidos futuramente, né? E também evitar que decisões erradas que forem tomadas lá fora, no que diz respeito a esse aproveitamento aí de resíduos que deverão entrar na economia circular, o que tiver errado lá fora também nós temos que evitar que entre aqui no Brasil. E uma verdadeira aula aí de biopolímeros, mostrando que é muito importante a disponibilidade, né? Já temos aí vários biopolímeros no mercado. O importante agora é que esses biopolímeros eles sejam oferecidos ao mercado e também que tenham preços competitivos para que possamos aumentar a utilização no mercado de produtos plásticos transformados, né? Então, eu queria também agradecer aos patrocinadores, agradecer aos palestrantes, mais uma vez agradecer essa grande parceria que nós temos com a Plástica em Revista, né? Agradecer o Hélio, a Bia, toda a equipe também da Biplast e Cindiplast, todos os transformadores de plástico que assistiram e estão assistindo essa apresentação, que acho que vai ser muito útil para todos nós. Eu acho que levamos aqui uma série de informações que já podem ser utilizadas no nosso dia a dia, e mais um ano onde esse seminário de competitividade cumpre o seu objetivo, né, trazendo assuntos que, além de muito importantes para o dia a dia das empresas, sejam oportunos para que a gente possa tomar decisões mais acertadas, para a gente possa ter tendências do que está acontecendo e incorporarmos essas tendências também na nossa prática do dia a dia. E muito obrigado aí, em nome de todos da diretoria, do conselho da Biplast, do Cindiplast. Queria agradecer a participação de todos e que todo mundo tenha cuidado, preserve a sua saúde, e que a gente enfrente aí esses novos tempos que têm sido muito difíceis, né, com muita paciência, com muito cuidado, e lá na frente tenho certeza
que as coisas vão estar um pouco melhores aí para que a gente possa nos encontrar novamente pessoalmente, né, e não só em vídeos, né? Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor José Ricardo Roriz, pelas palavras. Para finalizar o 10º Seminário Competitividade, chamamos o senhor Edson Terra, vice-presidentes de Olefinas e Poliolefinas América do Sul da Braskem. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a Plásticos em Revista, ao Hélio, a Bia, a Abiplast, a Sindiplast, o José Ricardo, Paulo, Paula, Simone, enfim, a todos que puderam mais uma vez serem criativos e se reinventarem para que esse evento pudesse acontecer hoje dessa forma virtual, né? Eu vi a agenda intensa, acho que eu peguei agora os comentários do Zé Ricardo agora no final e sobre todos os aspectos relacionados ao que vem por aí, né? As consequências da Covid, os temas que já estavam avançando em relação à economia circular, à inovação, a questão dos biopolímeros, enfim, são muitos pontos. A gente está numa indústria que está sofrendo aí uma pressão por transformação e por inovação muito grande. Acho que um aspecto que eu queria, pelo menos, tirar como uma lição aprendida para mim nesse cenário, que talvez ele, além de todas as questões que foram abordadas ao longo desse dia, que ele é fundamental, acho que a gente não pode esquecer das mudanças importantes que a experiência de 2020 gera nas pessoas, né? E como isso transforma as organizações por consequência. Eu acho que esse ano, ao longo do ano, e aí falando da minha experiência como um líder de pessoas na Braskem, a necessidade da interação, apesar, assim, até para suprir, e nada supre, né, o contato direto, o contato físico, o olho no olho, o abraço, o aperto de mão, mas a necessidade por o contato, por estar perto, por ouvir e por poder dar uma palavra de incentivo, ela foi muito maior do que do que a gente estava acostumado. E isso vale tanto no sentido de dar quanto de receber. Eu acho que a preocupação em saber como as pessoas que trabalham conosco estão se sentindo, estão vivendo esse momento, eu acho que é um tema muito importante. Isso acho que foi algumas das discussões que a gente teve com alguns dos nossos clientes e com a cadeia de transformação ao longo do ano, da importância que esse aspecto humano nas nossas relações internas e externas ganhou, né? Assim, acho que num momento onde tudo ficou mais junto e misturado, eu falo que antes a gente agradecia, certamente a Bia iria agradecer a presença de todos nesse evento. Hoje ela está agradecendo porque ela está entrando na casa de muitas pessoas, né? Esse seminário ele está acontecendo, um está falando da sua sala, outro está falando do seu quarto, quer dizer, você passou a conviver de uma forma mais distante, mas em alguns casos até mais íntima, né? Quantos são os exemplos que todos nós vivemos ao longo desse tempo de participar da intimidade familiar, de conhecer filho, de conhecer cachorro, de conhecer um pouco mais da intimidade das pessoas com quem a gente se relaciona. E esse é um aspecto que eu acho que muda muito a relação. Isso tem impacto nos negócios, né? A gente fala muito da resiliência nas cadeias de suprimento. Muito se discutiu, né, se a economia do Ocidente tinha ido muito para a Ásia, muito para o Oriente, muito para a China, enfim, e quanto que isso poderia ser resgatado. Eu acho que a gente não pode, em nenhum momento, negligenciar o que isso significa
em termos de hábitos para as pessoas. E por que isso? Porque hábitos, porque isso vai impactar hábitos que vão interferir nos nossos negócios, né? Então, isso vai impactar de largada hábitos de consumo. Bom, a gente sabe que o perfil de embalagens do nosso segmento mudou muito na medida em que as pessoas passaram a comer mais em casa e comer menos fora de casa, que elas passaram a exercer várias atividades que antes alguém fazia por elas. Enfim, eu acho que essa leitura da mudança estrutural que acontece com as pessoas e o que isso vai trazer para a realidade dos nossos negócios, eu acho que é um tópico que eu gostaria de deixar aqui um desafio para a gente poder tratar juntos de uma maneira também como cadeia nas próximas oportunidades. Acho que, além disso, acho que uma outra experiência, e eu vi que o José Ricardo mencionou isso agora, quando a gente fala de sustentabilidade e o compromisso ESG, né, do social, da governança e do empresarial. Eu acho que, por motivos óbvios, na Braskem a gente havia vivendo um choque de transformação nessa linha e de aumentar ainda mais os nossos aspectos de governança nos últimos 2, 3 anos. O que eu notei de mais curioso nesse momento que a gente está vivendo em 2020 é que na crise lá de 2008, 2009, a Braskem viveu muito isso, porque foi o momento que a gente estava lançando o polietileno verde, houve meio que um afastamento. Bom, eu estou num cenário de crise, então eu me afasto das questões de sustentabilidade e de meio ambiente, porque elas ainda eram secundárias. Nessa crise, que teve uma origem, eu te diria, mais humana do que econômica, né? Ela está mais ligada à saúde do que a questões financeiras, e as questões de saúde, então, interferiram nas questões financeiras. A sensação, conversando e interagindo com clientes, com fornecedores, com as entidades e associações do nosso setor, a sensação é que essas questões se reforçaram. Então, diferente do que aconteceu lá em 2008, 2009, onde, bom, não tenho dinheiro, então eu vou focar naquilo que é meu negócio principal e vou deixar esses detalhes de sustentabilidade mais para frente, para quando eu voltar para a época das vacas gordas. Eu acho que agora eles passaram a ser uma demanda ainda mais importante da sociedade, e aí a gente chega na questão da economia circular, que no nosso setor já virou um tema que a gente sabe que ele é inerente à estratégia de negócio de qualquer uma das nossas empresas, né? Assim, acho que não tem produtor de resina, transformador, produtor de embalagem ou qualquer um dos nossos clientes que possa não pensar na consequência da utilização do plástico, na fonte de matéria-prima, na pegada de carbono daquela solução, em como isso vai ser endereçado depois do seu ciclo de vida. Então, assim, acho que essa é uma dimensão que ficou mais forte e que está ainda mais exacerbada e que eu acho que também é um caminho sem volta. E, por último, acho que falar dos nossos negócios, eu tenho certeza que muita gente, se a gente tivesse aqui um fórum para pergunta e resposta, ia ter muita discussão específica, então eu queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer alguns pontos. Acho que esse primeiro 2020, eu acho que é um ano que, sem dúvida nenhuma, vai ficar na memória de todos nós que estamos vivendo. Na verdade, até por ser um ano de situações tão extremas. Eu lembro que, conversando com alguns clientes recentemente, eu falei que nem parece que é o mesmo ano, né? A gente, 4 meses atrás, estava fazendo força e conversando com os clientes, principalmente os clientes que compram os nossos monômeros, né? Que compram eteno, benzeno, butadieno, propeno, porque, diferente das resinas que eu posso continuar produzindo e estocar, esses produtos eu não tenho como estocar. Estou falando de líquidos e gases, ou a gente dá uma destinação, seja via exportação, mas a capacidade de armazenagem é limitada.
E a gente estava fazendo uma ginástica enorme para poder fazer com que as nossas plantas continuassem operando. Felizmente, em nenhum momento a gente precisou fazer uma parada completa de uma das centrais, mas a gente estava no esforço para continuar tudo operando. E, de repente, 3, 4 meses depois, a gente entrou num cenário onde a demanda é absolutamente no outro extremo. E aí foi um outro esforço no sentido de abrir mão de negócios de exportação para atender de uma maneira ainda mais forte a demanda do mercado doméstico. Estamos batendo recordes, né, de venda no mercado interno e sabendo que a percepção da cadeia é diferente disso que a gente está vendo. Então, assim, é um desafio muito relevante, é um desafio muito diferente, acho que de tudo que a gente já tinha vivido. Então, assim, acho que 2020 vai ficar marcado como esse ano aí de extremos e de experiências que a gente nunca tinha tido antes, né? Acho que na nossa geração, pelo menos, eu acho que nunca tinha tido antes. Especificamente no caso da Braskem, não terminou com a pandemia, né? A gente teve aí uma questão recente, um problema que várias empresas vêm enfrentando no mundo moderno, que foi a experiência de um cyber-attack. Essa foi uma outra condição diferente, e eu vou confessar para vocês que é uma sensação muito estranha, né, de pouca potencial e como várias coisas na tua operação estão dependendo dos sistemas e ficam inoperantes sem ele. Felizmente, e até para compartilhar um pouco com vocês, acho que o primeiro grande objetivo era assegurar que as plantas estavam operando com segurança, que não tinha nenhum risco de contaminação, né, pelo vírus dos sistemas de gerenciamento das plantas, até pelo risco operacional relevante que existe nessas operações. Então, o primeiro alívio foi quando a gente descobriu que esse risco não existia. A partir daí, foi o processo de tratar com segurança, de zerar, né, de colocar todos os sistemas no zero e reiniciá-los de forma segura. Eu diria para vocês que hoje a operação da Braskem está muito perto da normalidade. A gente ainda não levantou a força maior, porque alguns sistemas ainda não estão operando na velocidade normal, nem com sistemas de comunicação com a velocidade normal, mas a gente caminha para a solução desse problema nos próximos dias. E queria, acho que nessa linha, mais uma vez, reforçar o nosso compromisso com buscar para a nossa cadeia soluções de economia circular e soluções que tragam a inovação, que valorizem a imagem do plástico. Acho que tudo que a gente tem falado nesse seminário de competitividade, né, que completa 10 anos, eu acho que se a gente fizer um apanhado das agendas que a gente teve ao longo desses 10 anos, a gente vai ver a evolução da nossa indústria e da forma de pensar das pessoas que trabalham e que lideram o nosso setor. Então, eu queria, mais uma vez, com isso, agradecer principalmente ao Hélio e à Bia por, de diversas formas, estarem se reinventando e mantendo a possibilidade da gente continuar realizando esses fóruns e continuar tendo discussões como essas do dia de hoje, que vão seguramente ajudar a quem está acompanhando a seguir na transformação, no desenvolvimento e no crescimento do nosso setor. São muitos os desafios. Eu acho que 2020 passou do ponto de tão desafiador para todos nós, mas eu tenho certeza que, apesar dos desafios, e eu vi os comentários do Zé Ricardo, né, do ponto de vista econômico, dos grandes desafios que a gente tem para fazer a transição agora, né, o processo de ajuda econômica, né, versus o comprometimento que isso tem com a questão do ajuste fiscal. Como é que a gente faz essa transição para continuar com a economia rodando e acertar os ponteiros para pagar essa conta lá na frente?
Eu sou otimista, eu acho que a gente tem uma capacidade criativa muito forte no nosso setor, a gente tem uma resiliência muito forte também. Eu acho que a essencialidade dos produtos da nossa indústria, ela ficou clara. Não que acho que a gente possa abrir mão de solucionar o problema, a dor do resíduo, acho que a gente ganhou o direito de discutir esse problema e de ser ouvido, coisa que a gente tinha perdido um pouco a voz. A gente tem que continuar, acho que com o mesmo esforço que a gente tinha antes, mas eu acredito que dentro do nosso setor a gente tem lideranças e tem forças que vão fazer com que a gente, se vier aí um rebote em função disso tudo, Zé Ricardo, eu acho que a gente tem lideranças fortes, tem resiliência, tem capacidade tecnológica, tem inovação para seguir evoluindo e para superar. Então, acho que esse a grande mensagem. Eu queria que vocês continuassem contando com a Braskem para essa jornada, que eu acho que os desafios que vêm por aí vão continuar sendo bastante relevantes. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Edson, pelas palavras finais. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde e até a próxima edição.